Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel, verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, e tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. E sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cedro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está um nome escrito. Diga comigo, igreja: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Feliz sábado? Vocês estavam tão animados cantando. Esse feliz sábado não teve tanta vida. Feliz sábado? Feliz sábado. Obrigado, irmã. Muito bem, eu dispenso apresentações, o tempo é muito curto, mas prometo liberá-los 9h55. Temos um trato? Tudo deve ser feito com ordem e decência. Então, gostaria de ir direto para a mensagem, porque o mensageiro não é tão importante. Nós sabemos que a mensagem sempre, na verdade, pastor, é mais importante do que o mensageiro. Favor número 1, como meu hábito e meu costume, quero, pois, lembrar-vos, embora vós já estejais cientes, pois eu estive aqui ano passado, e eu pedi 3 favores. Quem lembra dos favores que eu pedi? Favor número 1, como meu hábito e costume. Primeiro favor, Bíblia na mão, celular no modo avião, faça reverência, você não está na sua casa, nós estamos diante da casa de Deus. Eu tenho certeza que se você estivesse numa corte judicial, diante de um juiz, como você iria? Trajado com a melhor roupa, você não mastigaria chiclete e você faria reverência. Se nós conseguimos entregar essa extrema reverência a um ser humano, será que o juiz de toda a terra não merece mais ainda reverência? Faça reverência na casa de Deus. Esse favor está baseado no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 28, que nos diz que devemos adorar a Deus como? Com reverência e santo temor. Favor 2, ore a Deus dizendo: Senhor, coloque as tuas palavras na boca deste homem. Gente, eu vim dirigindo de Filadélfia e eu te garanto que não há nada que o André possa fazer por você. Absolutamente nada. Mas eu confio num Deus que usa os seus mensageiros, usa os seus profetas, os seus pastores, os seus ministros, para a edificação da igreja. Então, ore dizendo: Senhor, coloque a tua palavra na boca deste homem. Jeremias capítulo 1, verso 9. Então o Senhor, divino, estendeu a tua mão, divino, e tocou minha boca, humano, e disse: eis que ponho as minhas palavras, divino, na tua boca, humano. E esta união do divino com o humano, do santo e o profano, é algo que estudaremos durante toda a eternidade. Ore a Deus e Ele atenderá a sua oração. Ore sinceramente: Senhor, coloque as tuas palavras na boca deste homem. Este é o segundo favor. E favor 3, pense enquanto estiver escutando. Não apenas escute, pense. Não apenas leia o texto bíblico. Nós servimos o Deus da razão, amém? E Ele nos convida que possamos juntos com Ele arrazoar. Se nós simplesmente pensássemos muitas vezes, nós não comeríamos o que comemos. Não namoraríamos as pessoas, jovens, que namoramos. Se nós simplesmente pensássemos. Muito bem. Curve a sua fronte e ore comigo. Senhor Deus, divino Pai, o Senhor é um Deus conhecido como aquele que para e a terra treme, aquele que olha e sacode as nações. E o profeta Miqueias nos diz que ninguém é semelhante a Ti. Um Deus que perdoa os nossos pecados e esquece das nossas transgressões. Um Deus que tem prazer na misericórdia. Pessoas comuns e ordinárias têm prazer em tantas coisas corriqueiras, frívolas e passageiras deste mundo. Mas a Bíblia diz em Miqueias capítulo 7, verso 18, que o Senhor tem prazer na misericórdia. Então olhe para a tua igreja com seus braços abertos, com um sorriso bem estendido, e aceite a tua igreja neste sábado. E eu te peço que o Senhor me use. Eu não ofereço resistência. Tire deste edifício qualquer interferência satânica. Use o seu servo, eu te peço, ó Pai, e coloque os teus anjos invisíveis, mas sempre presentes, como baluarte de ouro, como pavimentos de ferro, para a edificação da tua igreja. Transforma-nos, Senhor, pois precisamos desesperadamente nascer de novo. Abençoe a mensagem desta noite, eu te clamo, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de pedir para um abençoado ou uma abençoada me trazer uma água, por favor. Eu falo muito rápido, e se eu falar muito rápido, por favor, falem assim: André, slow down, fale minha filha. Obrigado, Laura. Um amém para Laura? Amém. Amém. Eu estou aqui com a minha esposa Dantiele, minha filha Laura e o meu filho João, que são uma bênção na minha vida. Eu queria colocar o nome dele, recém-nascido, de John Wycliffe, reformador. Quem leu O Grande Conflito conhece John Wycliffe.
E minha esposa brigou comigo, não venci essa batalha, mas o próximo filho, quem sabe, será, né, Martim Lutero, quem sabe. Muito bem. Título do sermão de hoje, Novo Território. Qual é o sermão de hoje, igreja? Muito bem, gostei, na ponta da língua. Nas últimas décadas, ou melhor, nos últimos séculos, grandes países colonizadores como a Inglaterra, a Alemanha, especialmente Espanha e Portugal, perderam as suas colônias no continente africano, partes da Ásia e também na América do Sul. E nós estudamos no livro de história que esse tempo do imperialismo está no passado. Embora as nações ainda tenham esse desejo de expandir. Inclusive, vemos recentemente que os Estados Unidos renomeou o Golfo do México para Golfo da América. E há rumores que os Estados Unidos tentam anexar um próximo estado. Já tem 50 estados e quer mais um estado. Talvez a Venezuela, a Groenlândia. Então, embora o tempo do imperialismo, a expansão territorial ficou no passado, nós vemos que as nações ainda têm esse desejo de expandir o seu território. Ora, isso traz muitos benefícios, essa expansão territorial, né? Mais táticas de defesa, de ataque e etc. E não é diferente com Deus. Deus, quando Ele criou a terra, igreja, o título do sermão é? Essa vez ficou fraco, hein? Novo Território. Quando Deus criou a terra, Ele estava engajado em uma expansão territorial. Escute o comentário bíblico adventista que a serva do Senhor escreveu no volume 1, na página 1081, parágrafo 3. Deus criou a terra para expandir o céu. Ele deseja uma família maior de seres inteligentes criados. Quem aí se arrepiou? Eu me arrepio todo. Que Deus deseja uma família maior. Nós somos uma família. Nós seremos uma grande família com os santos anjos. Amém? Deus criou todas as coisas, quer sejam visíveis ou invisíveis, tronos ou potestades, principados ou soberanias. Todas as ordens de anjos foram feitas por Deus. E nós, semelhantemente, fomos feitos como a coroa da criação de Deus, a supremacia da criação divina e da inteligência divina, feitos à semelhança do divino. Escute novamente esse texto e preste atenção microscopicamente. Deus criou a terra para expandir o céu, pois Ele deseja uma família maior de seres inteligentes criados. Quando Deus criou a terra, Ele estava engajado, irmãos, em uma extensão territorial. Ele estava dizendo para os anjos, deixe-me expandir a influência do céu. E quando Deus criou a terra, amados irmãos, Ele deu a sua constituição, que é o que mais há de precioso. Ele deu para Adão, para Eva, para toda esta terra. E qual é a constituição de Deus? Veja, digamos que existe uma ilha no meio do oceano. E esta ilha, palavra por palavra da Constituição, é semelhante à Constituição americana. Todas as leis que vigoram nesta ilha é semelhante às leis vigentes dos Estados Unidos. Nós, logicamente, podemos concluir que aquele pedaço de terra é pertencente aos Estados Unidos, como Porto Rico. Então, quando Deus criou a terra, e lembre-se, a terra é uma extensão do que é o céu. Deus entregou a terra a Adão, a Eva, a mesma constituição que não rege apenas o céu, mas todo o universo. Então me escute, antes que eu fale qual é a constituição de Deus, me escute com atenção. O sistema constitucional do céu é meramente uma extensão do sistema constitucional da terra. O padrão moral do céu deve ser uma extensão do padrão moral da terra. O sistema comportamental da terra deve ser uma extensão do que é o padrão comportamental do céu, porque a terra é meramente uma extensão do céu. Deixe-me convidá-los a refletir numa oração que você fez centenas de vezes, mas talvez você não parou para pensar nisso. A oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 9, verso 6, a Bíblia diz, 6, verso 9, desculpa. Portanto, vós orareis assim, diga comigo, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha teu reino, faça-se a tua vontade. Termina o verso, assim como? Muito bem, o texto diz, faça-se a tua, o quê? Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus, escute com muita atenção, eu vou dizer agora a constituição do céu e de todo o universo. Constituição pela qual Deus rege todo o universo. A constituição, a vontade de Deus é a sua lei. Salmos 40, versículo 8. Agrada-me guardar a tua lei, ó Deus meu.
dentro do meu coração está a tua lei. O que trazia prazer para Davi, o que trouxe prazer para Cristo durante todo o seu ministério, era exaltar a lei do divino. João capítulo 6, verso 28, aquele que me enviou não me deixou só, ele está comigo, porque sempre faço aquilo que lhe agrada. E quando Cristo veio à terra, ele veio nos mostrar como guardar essa constituição preciosa do céu. É isso que o profeta Isaías nos diz no Evangelho do Antigo Testamento. Eis aqui o meu servo em que me comprazo, o meu escolhido, eu pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito aos gentios. Não gritará, não clamará, e nem se fará ouvir a sua voz na praça. Não pisará a cana quebrada, nem apagará o canil que fumega, mas em verdade promulgará o direito. Pois, escute com atenção, foi do agrado do Senhor, por meio do seu servo, Deus o Pai, Jesus Cristo, engrandecer a lei e torná-la gloriosa. A missão de Cristo aqui na terra foi engrandecer a lei. Vemos esse cumprimento em Mateus capítulo 5. Ouvistes o que foi dito aos antigos, o quê? Não adulterarás, não matarás. E aqui nós vemos Cristo engrandecendo a lei. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Então aprendemos até aqui que Deus estendeu o céu com a terra. Sim, igreja? Aprendemos também que a constituição de Deus, que Ele rege todo o universo, é a santa lei. Mas nós sabemos que o céu tem cidadãos, sim ou não? Sim ou não, igreja? E nós conhecemos alguns deles por nomes. Alguns seres humanos que foram para o céu. Enoque, diga-me outro homem que está no céu. Elias, outro homem. Moisés, outro homem. Como esqueceríamos o principal? Jesus Cristo, que também é Deus, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Mas nós sabemos que algo de errado aconteceu com essa extensão territorial. E veja-me, Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. Pense microscopicamente. Pense, lembre do terceiro favor. Não apenas por comer um fruto. Irmãos, se eu entrar no supermercado e roubar um fruto e comer este fruto, eu não teria uma punição tão severa. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, verso 9, que do solo o Senhor Deus fez crescer toda sorte de árvore, igreja, agradável aos olhos e boa para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim. Deus inventou a alimentação. Era o desígnio de Deus que Adão e Eva se alimentassem. Mas então por que eles foram expulsos? Porque ao comer do fruto, eles desrespeitaram a preciosa, santa e divina constituição do céu. Entenderam? Então nós lemos em Gênesis capítulo 2, verso 16 e verso 17. Acredito que este tenha sido o texto que eu mais citei diante de um púlpito. Você conhece muito bem o texto. Então o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás como igreja? Livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Escute com atenção o início desse verso 16 de Gênesis capítulo 2. Então o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Eu gosto da versão mais original, do King James, que diz o seguinte: The Lord God commanded the man, saying. E o Senhor Deus, a palavra é commandment, de mandamento. A mesma palavra que é utilizada no decálogo de Êxodo 20. O Senhor Deus deu um mandamento, uma ordem, que exigia obediência. Por que ninguém disse amém para a palavra obediência? Eu vou te dizer por quê. Nós, seres humanos, não gostamos de obedecer. A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 8, verso 7 e verso 8 também, que na verdade nós odiamos obedecer. Portanto, o pendor da carne é a inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei, à constituição. Nós carnais, nós não estamos sujeitos à lei. Portanto, aquele que pende para a carne está em inimizade contra Deus. Então nós nascemos com uma natureza que intrinsecamente, que naturalmente, geneticamente odeia a lei do divino. E é justamente por isso, igreja, que a primeira promessa divina que nós encontramos aonde?
A primeira profecia bíblica de Gênesis capítulo 3, verso 15 é: eu, a saber, uma força externa, uma força divina, eu, Deus, porém inimizade entre ti e a serpente, porque nós, seres humanos, não queremos inimizade contra Satanás. Pelo contrário, nós queremos cooperar com as obras infrutíferas da terra, das trevas. E o Senhor, Deus lhe deu esta ordem, uma ordem, não uma sugestão, não uma recomendação, uma ordem que exigia obediência. O Senhor deu uma ordem e esta ordem foi deliberadamente desobedecida. Irmãos, veja, Adão estava sendo provado. Adão ainda não tinha conseguido o seu status de residência. Ele não tinha o seu green card. Eu estou falando sério. Talvez você esteja duvidando. A serva do Senhor nos diz, no livro Patriarcas e Profetas, na página 24, no parágrafo 4, que semelhantemente aos anjos, os moradores do Éden foram postos sob prova. A sua eterna felicidade dependia da observância da lei do Criador. Eles poderiam obedecer e viver, ou desobedecer e padecer. Também no comentário bíblico adventista, também no volume 1, agora a página 287, no parágrafo 1, a serva do Senhor diz que Deus criou o homem para a sua própria glória, para que depois de testados e provados, a família humana pudesse tornar-se uma com a família celeste. Foi o propósito de Deus repovoar o céu com a família humana, se ela se mostrasse obediente a cada uma de suas palavras. Irmãos, que texto maravilhoso, que imensurável expressão de amor, que irreconhecível palavras amorosas, que Deus queria repovoar o céu com a família humana. Mas aqui está uma condição, a condição que nós falhamos: se ela se mostrasse obediente a cada uma de suas palavras. E é aqui que nós caímos. Nós temos essa mente incircuncisa, nós temos essa atitude grossa e rude diante de Deus, e nós dizemos: Senhor, quem é você para dirigir a minha vida, para colocar as diretrizes sobre a minha vida e dizer como eu devo viver? Quem o Senhor pensa que é para me dizer o que eu devo ou não comer, com quem ou não me interagir? Quem o Senhor pensa que é para me dizer sobre drogas ou sexo ilícito? Nós temos essa mente, irmãos, de rebelância contra o nosso Deus. E você conhece o relato de Gênesis. Em Gênesis capítulo 3, verso 9, após a queda dos nossos pais, a Bíblia diz que Deus chamou o homem dizendo: Adão, onde estás? E qual foi a resposta de Adão? Ouviste a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Verso 11 do capítulo 3, a Deus perguntou-lhe: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenara, não comeste? Tudo que Deus estava dizendo é: Adão, você fez exatamente, Adão, o que eu te disse para não fazer. Eu pedi, Adão, para você ir para a direita, por que você foi para a esquerda? Então, irmãos, quando Deus estava distribuindo as punições, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, no versículo 17, dizendo diretamente para Adão: visto que atendeste à voz de quem? Da tua mulher. Aqui está o erro. Muitos jovens, muitos adventistas, colocam a voz de outra pessoa acima da voz de Deus. Visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste do fruto que eu te ordenara, não comeste, maldito é toda a terra por tua culpa. A culpa foi de quem? De Adão. Por quê? Por desobedecer. Vamos modernizar a palavra de Deus. Adão, porque você fez exatamente aquilo que eu te disse para você não fazer. Por isso, maldito toda a terra por tua culpa. A sua esposa dará pela primeira vez um parto com dor. Pela primeira vez, a mortalidade infantil fará parte da história humana. Mortes, infelicidades, infortúnios, guerras, estrupos, fome, terremotos, desastres, tudo porque ele fez o que Deus disse para ele não fazer.
Irmãos, Deus não quer o acúmulo do gado, não, isso é debalde, é em vão para Deus. O que Deus quer é um coração obediente. Nós lemos isso de Gênesis, Apocalipse, que o que Deus quer é obediência, e nós não conseguimos entregar isso para Deus, porque a nossa mente carnal é totalmente deliberadamente contra a lei do divino. Por isso eu disse na minha oração que nós precisamos, irmãos, desesperadamente nascer de novo. Nós precisamos, todos nós precisamos nascer de novo. Me escute com atenção. Este mundo, depois da queda de Adão e Eva, tornou-se propriedade de Satanás. Você sabe disso? 2 Pedro capítulo 2, verso 19. Portanto, aquele que é vencido, torna-se escravo do vencedor. Cristo no Calvário, vertendo o seu sangue e vencendo a morte com grande poder, comprou legalmente este mundo de volta, mas ainda em certo ponto, este mundo pertence a Satanás, o Deus deste século, como Paulo descreve. E Cristo voltará para refazer esse mundo, amém, igreja? Porque tudo que o pecado toca deve ser refeito, irmãos, tudo. Me escute com muita atenção. Portanto, o próprio Senhor, dada a sua palavra de ordem, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Você conhece esse texto? Digo-vos um mistério, nem todos dormiremos, mas todos, irmãos, seremos transformados. O que o pecado toca tem que morrer, porque é necessário que esse corpo mortal se revista de imortalidade. O que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Este mundo vai ser destruído, e Deus refará esse mundo. Eu gosto muito da música do Arautos do Rei, que Deus fará tudo de novo. E é uma música correta, biblicamente, a letra. Mas a verdade é que Ele não fará tudo de novo, como foi feito da primeira vez. Raciocine comigo. Em que dia Adão foi criado? Muito devagar. Sexto dia, obrigado. Eu estava preocupado aqui, meus irmãos. Adão foi criado no sexto dia. Deus já tinha feito muitas coisas no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, e no último dia da criação Ele fez Adão. Então Adão abriu os seus olhos, e ali ele estava. Eva abriu os seus olhos, e ali ela estava na sua perfeição e imaculada santidade. Irmãos, agora Deus fará tudo diferente. Deus primeiro criou o universo e depois criou Adão e Eva. Agora, meus irmãos, Deus estabeleceu um juiz investigativo. Me escute com atenção. E Deus está determinando, Lucas capítulo 20, verso 22. Então disse-lhe Jesus: os filhos deste mundo casam-se, dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançarem a era vindoura. Deus está determinando quem serão esses dignos de alcançar a era vindoura, a ressurreição dentre os mortos, aqueles que serão como os anjos, sendo filhos de Deus, portanto filhos da ressurreição. E é isso que está acontecendo neste momento. Desde o dia 22 de outubro de 1844, Deus está no céu. A Bíblia diz claramente, você entende isso. Daniel, você sabe de qual? Capítulo 7, verso 9. Então foram postos tronos, e o ancião de dia se assentou. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e abriram-se os, plural, livros. E existem milhares de livros no céu. Cada ação é detalhadamente descrita nesses livros. E Deus está microscopicamente analisando quem serão esses havidos por dignos de alcançarem a era vindoura e a ressurreição dentre os santos. Nada é mais precioso que isso, nada carnal, passageiro, frívolo, casa, carro, acúmulos de bênçãos. É mais precioso do que dormir o santo e lindo sono dos justos. Nada é mais precioso do que ter o seu nome escrito no livro da vida. Igreja, acorde para isso. Não ouseis colocar os vossos interesses eternos em meras probabilidades. Nossa alta vocação, página 63, parágrafo 1. Convém nos perguntar-nos todos os dias o que significa a eternidade para mim. Você já pensou isso durante essa semana? O que significa a eternidade para você? Ele voltará, mas não será de tudo novo de novo. Ele começou com um mundo santo e perfeito, colocou pessoas nesse mundo e nós estragamos tudo. Então Deus está dizendo nessa noite: eu me lembro do que eu fiz, o mundo era perfeito, coloquei vocês e tudo foi estragado. Agora eu começarei com pessoas perfeitas e depois refarei depois de 1000 anos. Terra nova, perfeita e santa. Não seja imaturo.
Por favor, você tem anos de igreja. Quando eu digo perfeito, irmãos, eu sou de todos o pior pecador. A perfeição em Cristo simplesmente significa essa jornada, essa labuta dolorosa cristã. Que o cristão peca, mas isso dói no coração. Como Davi, as lágrimas são os meus alimentos. O pecado machuca, irmãos. O profeta Abacuque, ele sentiu podridão nos seus ossos. O profeta Isaías, o que será de mim? Eu habito num povo de lábios impuros. O pecado machuca, condói, entristece. Nunca deixe que o pecado não te incomode mais. Isso é perfeição ao Senhor. Isso é santidade ao Santo. Apenas aqueles que buscam a santidade verão a face de Deus. Eu devo ser direto. Nenhuma pessoa impura entrará pelos portais celestiais. Nenhuma! Eu não tenho tempo para ser mão mole, me perdoe. Jesus está voltando. Sabemos que Ele está voltando. E nenhuma pessoa impura entrará na cidade celestial. Ele começou com o mundo perfeito, nós estragamos tudo. E agora Deus está estabelecendo este juízo, estudando. A Bíblia diz que os anjos anelam escrutar as coisas do Evangelho. Esse escrutar é investigar minuciosamente. E os anjos estão assim, investigando minuciosamente. Quem são esses interessados a ter um estilo de vida comportamental semelhantemente ao estilo do céu? Quem desse novo território deseja esse padrão moral delicioso do céu, esse código de conduta perfeito que é a constituição divina, sendo esta a lei de Deus? Enoque era tão parecido com os cidadãos do céu, que a Bíblia diz que ele não mais foi visto, que Deus o tomou para si. A conduta de vida de Enoque parecia mais com a do céu do que da terra. E foi tão natural a sua ascensão para o céu. Irmãos, e nós precisamos demonstrar esse interesse agora. Agora. Precisamos demonstrar esse interesse de viver no céu. Deixe-me te dizer algo que Deus requer de nós biblicamente. Biblicamente. No reino de Deus, não existe metá-metá, half-half. Ou você faz uma completa e perfeita rendição ao Senhor, ou você não pertence a Ele. A Bíblia é muito clara. Salvo ou perdido, trigo ou joio, não é verdade? Você está do lado da direita ou do lado da esquerda? Nós lemos em Marcos capítulo 12, se quiser abrir a sua Bíblia. Em Marcos capítulo 12, no versículo 28, a Bíblia diz que tendo vindo um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, o que, igreja? Amarás o Senhor vosso Deus. Como? Com todo o seu coração. Com o quê? Com toda a sua força, com toda a tua mente e com todo o teu, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. A Bíblia não diz: amarás o Senhor teu Deus com um pouco da tua força, um pouco da tua alma, um pouco do teu coração e um pouco do teu entendimento. O que a Bíblia diz? Amarás o Senhor teu Deus. É isso que Deus requer biblicamente. Que a gente ame com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, igreja. Escute que isso é muito sério. Essa é a parte mais séria do meu sermão. Com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Pois é justamente assim que as pessoas no mundo vivem. É justamente assim que as pessoas engajadas no crime vivem. Com toda a força, com todo o entendimento, com toda a alma e com todo o coração. É assim que os membros de gangue vivem. É assim que os assaltantes vivem. É assim que alguns homens gananciosos em busca da fama e do dinheiro vivem. É assim como algumas mulheres vaidosas vivem em busca da beleza. E Deus está dizendo nessa noite: mude todo esse foco, converta o seu olhar para mim, olhai para mim e sede salvos, vós, todos os cantos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Mude todo esse foco que você tem para as coisas visíveis deste mundo e coloque todo o seu coração em mim. Esse é o convite de Deus para você, para mim nesta noite. Me escute com muita atenção. Apenas essas pessoas se qualificarão pelo sangue de Cristo a ser habitantes desse novo território, dessa expansão territorial, cuja constituição é a lei do divino. Testemunhos para a África do Sul, página 48, parágrafo 3, escute microscopicamente. Deus exige nada menos, igreja, o que eu disse?
nada menos que a rendição absoluta a Ele. Ele exige nada menos que uma rendição absoluta a Ele, e serão esses que verão a face de Deus. Eu te garanto, serão só esses que se rendirão absolutamente a Deus, sem reserva, porque é assim que os anjos vivem. Salmo 103, versículo 20. Bem-aventurados sois todos os vossos anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e obedecem os seus mandamentos. Ele exige, não é eu que exijo. Deus exige nada menos que a rendição absoluta a Ele. Patriarcas e Profetas, página 287, parágrafo 4. Escute essas palavras terríveis. Deus excluiu Moisés de Canaã. Escute com atenção. A fim de ensinar uma lição que jamais deve ser esquecida. Que lição é essa? De que Ele exige estrita obediência. É o que Ele quer. O seu grande servo Moisés, não lhe foi concedido a graça de ver Canaã, porque Deus queria ensinar uma lição que jamais a serva do Senhor deve ser esquecida. Jamais deve ser esquecida. De que Deus exige estrita, absoluta obediência. Um coração completo. Totalmente entregue a Deus. Coloque isso no altar de Deus. Não coloque as suas posses. Não coloque o seu carro. Coloque a sua vida por completo. É o que Ele exige. O que significa uma rendição absoluta. Não discuta com Deus quando Ele te pede para fazer algo. Não discuta. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Apenas santifique o sábado. E respeite as observâncias desse dia santo, que não é um dia comum. Testemunhos para a Igreja, página 268, parágrafo 5. A serva do Senhor vai dizer: a história do trato de Deus com o seu povo em todos os séculos nos ensina que Ele exige exata obediência. Me escute com atenção, irmãos. Deus, Ele voltará. Isso é fato. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Ele voltará com poder, glória, clangor e alaridos de trombeta. A Bíblia diz claramente, igreja, que o céu se repartirá como que? Como um pergaminho. Quando se abre, ele vai se abrir de uma forma tão majestosa. Eu estava vindo para a igreja, eu vi, aqui na Flórida, né, sempre chove, parecem esses lindos arco-íris, e tinha uma nuvem, e a nuvem escura, tinha acabado de chover. Eu até tirei uma foto, posso mostrar para os irmãos. E falei para minha esposa, eu até me emocionei, vai ser assim a volta de Jesus. Uma nuvem escura e por detrás da nuvem um arco-íris. E todos aqueles que dormirem na terceira mensagem angélica ressuscitarão para ouvirem o conceito eterno de Deus com Israel espiritual. Amém? A serva do Senhor diz isso no primeiro escrito. Eu lembrei disso agora, essa nuvem preta, o arco-íris por detrás. Ele virá, eu não tenho dúvida. O céu se recolherá como um pergaminho quando se enrola. Todos os montes e ilhas serão movidos do seu lugar. Mas sabe quem que Ele vai buscar? Como você conhece. Eu quero, pois, lembrar-vos, eu sei que você conhece. Ele virá buscar os 144 mil. Quem são esses? Os seguidores do Cordeiro, por onde? Termina o verso. Quer que vá, imaculados, santos do Senhor. A Bíblia diz que a trindade diabólica pelejará contra os santos nos últimos dias. Apocalipse 17, verso 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão também os que se acharem com eles, os eleitos, chamados e fiéis. Deus quer fidelidade, Deus quer obediência, irmãos. É tudo que Deus quer, um coração obediente por amor, igreja. E é isso que Deus requer biblicamente, um coração completo. Completo, irmãos. Amados, eu quero dizer algo especial para vocês nessa noite. Mas antes de dizer isso, eu convido vocês a curvar a fronte e fazer uma oração. Ore comigo. Senhor Deus e Divino Pai, eu estou entrando na conclusão do sermão. Eu sei, Senhor, que eu não sou a melhor pessoa para estar aqui. Mas o Senhor me fez esse chamado e aqui está o seu servo. Então eu te peço que o Senhor me use nesses últimos minutos e o Senhor coloque a tua palavra na minha boca, para que a boa e velha mensagem do Evangelho possa crescer, proliferar e dando muitos frutos. Senhor Deus, a tua graça me basta. Estou novamente aqui, um momento de felicidade. Eu lembro da última vez que estive aqui, encontrando a primeira vez o jovem Eliseu Barra,
que continua frequentando a tua igreja. Encontrei também aqui o irmão Carlos Alcântara, ancião de Boston, que me convidou para pregar na igreja dele. E muitas pessoas se batizaram lá para a tua honra e para a tua glória. Eu estou muito feliz de estar aqui de volta. Mas eu não quero que essa semente seja plantada e seja sufocada, que deixe de crescer. Então eu te peço, ó Pai, que o teu Santo Espírito corra os corações presentes nesse santo templo, de forma que todos os irmãos aqui possam tomar uma decisão consciente de obediência ao Senhor. Por favor, ó Pai, esse é meu pedido do fundo do meu coração. Nos ajude a obedecê-lo, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Irmãos, algumas decisões são tão determinantes. Eu gosto muito da prática, sabe? A gente pode ficar aqui, os meninos me conhecem bem, né? O Eliseu, o Yuri, o Felipe. E a gente fez muita dupla, né, de evangelismo, né, Felipe? Quantas igrejas nós fomos cantando e pregando. Numa vigília, eu costumo perder 2 quilos. Vocês viram, né, como que eu falo e sou bastante. E a gente pode ficar aqui toda noite conversando. Eu amo conversar, gosto de falar dos textos bíblicos demais. A Bíblia é algo muito sério, irmãos. E a gente banaliza o livro santo. 3 vezes, Apocalipse 6:9, Apocalipse 12:11 e Apocalipse 20, verso 3, a Bíblia diz que os santos morreram por causa do testemunho da palavra. Vocês têm noção de quantas milhares e milhões de pessoas verteram o sangue por defenderem as mensagens aqui contidas? O que dizer dos pioneiros? O que dizer dos reformadores que escondiam a palavra, memorizavam os textos bíblicos e mesmo em face à morte não amavam a própria vida para defender a Bíblia? E então, quando nós vamos para o livro de Tiago, o irmão de Jesus vai dizer o seguinte, você conhece esse texto? Eu sei que vocês gostam de dar estudo bíblico. A Bíblia diz o quê? Tornai-vos, pois, o quê? Praticantes da palavra. E não só. E o que acontece quando você não pratica e só ouve? A Bíblia diz, veja a continuação do texto. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não só ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Irmãos, o que vai ter de adventista entrando no inferno com um olhar surpreso no rosto, por pensarem que não precisavam fazer nada? Não me entenda errado. Irmãos, de fato, nós não precisamos fazer para obter a salvação. A salvação é unicamente obtida por Cristo. Mas Ele enviou o Seu Filho para todo aquele nele crer. O fato de crer já é uma obediência. Porque Deus nos ordenou que nós crêssemos. 1 João 3:4, 3:16. Há algo que nós precisamos fazer. Não para obter a salvação. Não é o que eu faço que me salva, mas é o que eu faço que mostra para Deus que eu quero ser salvo, que eu quero e almejo esse estilo de vida celeste. Ellen White, tratando um problema que era pertinente à sua época, de obras e graça, ela disse para um grande pregador, H.T. Jones, irmãos, eu sei o que quereis dizer. As pessoas expressavam sua graça e esqueciam da importância da obra. Ela disse, eu sei, Fé e Obras, página 101, parágrafo 4, sei o que quereis dizer, mas deixais uma impressão errada nos espíritos. Veja o que ela diz. Conquanto as boas obras não salvem ninguém, é impossível que uma única pessoa esteja no céu sem as boas obras. Cristo nos salva sobre uma condição. Que condição é essa? Que peçamos se queremos receber. Que batamos se queremos que a porta franca a nós seja. E que buscamos se queremos encontrar. Há algo que nós precisamos fazer. Por isso eu quero terminar o meu sermão com um apelo. Há algo que nós precisamos fazer. E se você sair daqui, eu te digo, pelo poder e a graça de Cristo, se você sair daqui, irmãos, vocês estão olhando para um homem que foi usuário de drogas. Os meninos conhecem meu testemunho. Uma pessoa que já foi presa por andar nas obras infrutíferas das trevas. Minha vida era terrível longe de Deus, terrível. Talvez um dia eu conte meu testemunho aqui. Mas se você se render totalmente a Deus, usar aquela oração do poder que eu te disse, de Gênesis 3,15, Deus porá inimizade, olha Deus, põe inimizade, Senhor, entre mim e a pornografia, entre mim e os vícios do telefone, entre mim e qualquer pecado, olha assim. Saia daqui hoje determinado a obedecer a Deus. Eu quero que você pratique essas palavras, irmãos.
Saia daqui determinado. Agora escute com atenção, isso é muito importante. Algumas decisões são tão determinantes, que ninguém pode mudar, até Deus sabia disso? E olha que Deus é onipotente, mas nem o próprio Deus pode mudar, isso é bíblico. Você conhece Apocalipse 16? Apocalipse 16 trata-se das últimas 7 pragas que Deus derramará sem misericórdia, eu repito, sem misericórdia. E nós lemos no versículo 8, o quarto anjo, a Bíblia diz que o quarto anjo derramou a sua taça pelo sol, e lhe foi dado queimar os homens com fogo, e os homens reclamavam com intenso fogo que os queimavam, e a Bíblia diz que eles blasfemavam o Deus do céu, que tinha autoridade sobre esses flagelos, e o verso 10 diz, e eles nem se arrependeram para lhe darem glória. Veja isso, João parece não acreditar, Deus está derramando o seu último flagelo, uma expressão do seu juízo divino, sem misericórdia, e a Bíblia diz que, olha a expressão de João, que eles nem se arrependeram, ele não entende, João, como eles não se arrependeram, olha a expressão nem, como se eu trouxesse uma flor para minha esposa, e ela nem dissesse obrigado, como se eu viesse na igreja, pregar para os irmãos da Flórida, e eu nem fosse abraçado, veja a forma pejorativa que é utilizada essa palavra, Deus derramou o seu flagelo, era para as pessoas se arrependerem, e eles nem se arrependeram para lhe darem glória. Por quê? Eles estavam tão determinados a desobedecer. Nada nesse mundo mudaria a cabeça deles. Quinto flagelo, o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das úlceras e das angústias que sentiam, e não se arrependeram das suas obras. Irmãos, tão determinados a desobedecer, nada nesse mundo, e nem o próprio Deus poderá mudar a mente das pessoas que se perderão. Então mude isso, Deus não precisa disso. Deus precisa de um povo que diga para Satanás: Satanás, não há nada que você possa fazer para me desviar do meu foco, que é o céu. Faça como Jó, nem que o Senhor me mate, Senhor. Faça como Sadraque, Mesaque, Abidnego. Faça como Abraão. Mas o problema, irmãos, que nós não temos obra. Irmãos, nós não vemos nada na igreja, porque nós não fazemos nada. Para de culpar os outros, começa a culpar vocês mesmos, começa a culpar os irmãos mesmos, a igreja mesmo. É nós que não fazemos nada, irmãos. E entra ano, e sai ano, e a gente não batiza ninguém, e quer ir para o céu. Que céu que você vai, irmão? Que céu egoísta é esse? Que céu é esse que você nem consegue olhar na cara do irmão? Aventura-se algum de vós, tendo questão, problema com o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Como é que vai julgar o mundo se não consegue se dar bem nem com o irmão que se assenta à direita? Nós estamos todos errados e queremos estar certo. Não dá certo isso não, irmãos. Nós temos que mostrar algo para Deus. Abraão levantou-se de madrugada, rachou lenha para o holocausto, tomou o seu jumento, os seus servos, e foi para o lugar que Deus lhe havia designado. A Bíblia diz que ele estendeu a sua mão, Gênesis capítulo 22, verso 11, estendeu a sua mão para tomar o cutelo, mas do céu o quê? Bradou-lhe o Melé Adonai, o anjo do Senhor, Jesus Cristo. Abraão, não estenda a mão contra o rapaz. E o quê? E nada lhe faça, Abraão, porque agora eu vejo que me temes, porque não me negaste o teu filho, o teu único filho. Deus quer que você mostre como Abraão mostrou, e só então Deus percebeu: agora sim eu vejo, Abraão. Deus é um Deus de prova, Ele enviou o Filho, o Espírito Santo é de prova, Ele intercede com gemidos, e Deus, Cristo, verteu o seu sangue na cruz. E a gente não mostra nada, é só Deus que mostra. Que amor é esse? Não tem tempo, eu não posso ter cargo na igreja, não posso ter cargo. E tem irmãos ali, o Léo Amona, com 8 cargos, porque outros irmãos não querem. Ninguém tem tempo para Deus, para dar estudo bíblico, para tirar as pessoas do mundo, para levar para as águas batismais, para transformar a vida. Saia daqui hoje, mostrando obras para Deus, obediência. Deus quer isso, mostre praticamente obediência. Agora eu vejo, Abraão, eu vejo que você acordou de madrugada, eu vi você cortando a lenha e construindo o holocausto com ordem e decência para me glorificar. Eu vi a sua mão idosa tremendo, eu vi as lágrimas descendo dos teus olhos,
E você ia matar seu filho. E agora eu sei sim que você me ama. Mostre algo para Deus. Que eu mostre algo para Deus esse ano. Que possamos juntos mostrar algo para Deus. É o que Deus quer. Irmãos, termino com esse texto. Um texto muito forte. Mente, caráter e personalidade. Volume 1, página 13, parágrafo 3. Satanás assume o domínio de toda mente que não está decididamente sobre a obediência do Espírito de Deus. Não vou repetir, você entendeu? Tem um tanto de gente na igreja, calmamente sentados, com a Bíblia no colo e com manifestações satânicas. Eu não disse possuído. É vastamente diferente. Possuído, a pessoa vira a língua, o olho, cai no chão, voa. Manifestação. O que Eva teve quando disse coma do fruto, o que Pedro disse, não vá até Jerusalém e morra. Pessoas donas de si mesmas, calmas, racionais, mas com manifestações diabólicas. E por isso muitas pessoas se perderão. Por isso, muitos cristãos e adventistas dirão naquele dia: Senhor, eu te conhecia. E Deus dirá: afastai-vos. Porque toda mente que não está decididamente sobre a obediência do Espírito de Cristo, Satanás toma posse. Não existe half-half. Aquele que comigo não junta, atrapalha, está espalhando. Você sabe disso. Entrega a Deus obediência. E não me diga que você não entende sobre obediência. Converse com qualquer soldado americano que está aí na linha de guerra. Quando o comandante diz carregue, eles o quê? Carregam as armas. E eles veem os amigos deles tomando tiro e eles continuam correndo para a linha de frente. Uma loucura. Eu não entendo. Nós conseguimos entregar tanta obediência para o mundo, por que não entregar esse mesmo grau de obediência a Deus? É o que Deus quer. Eu quero fazer um apelo aos irmãos. Primeiro apelo: há alguém aqui nesta noite, neste sábado santo, que está fazendo algo que não condiz com o assim diz o Senhor. Eu quero orar por você. Primeiro apelo: levante-se, eu quero orar por você. Há alguém aqui que está desobedecendo o que Deus pede para que Deus faça. Há alguém aqui nesta manhã, noite, desta forma? Há alguma pessoa que está desobedecendo a Deus? Eu quero orar por você. Há alguém aqui? Amém. Segundo apelo: há alguém aqui nesta noite que precisa ser mais obediente a Deus. Alguém que precisa de agora em diante decidir: Senhor, eu vou te obedecer, não importa o que aconteça. Amém. E eu quero um terceiro apelo fazer depois do quarteto cantar. Eu quero que a gente possa juntos refazer os nossos votos com Deus. Irmãos, Deus requer uma entrega completa. E quando nós estamos arrependidos, nós precisamos refazer os nossos votos com Deus e Deus refará os nossos votos com Ele também. E eu quero que possamos juntos no final desse culto refazer os nossos votos com Deus. Amém? Preste atenção nessa música. E se essa música tocar o seu coração, não endureça o seu coração. Deixe que Deus entre, faça morada e substitua o seu coração de pedra por um coração de carne. Jesus, 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 there's just something about that name. Master, Savior, Jesus, like a fragrance after the rain.
vai perdurar. Reis e reinos hão de passar, mas teu nome vai Deus conhece a sua estrutura e sabe que você é pó. Nós somos pó. E uma das características do pó é a inconstância, não é verdade? Obedecemos um dia, desobedecemos o outro. O bem que queremos fazer não fazemos, e o mal que não queremos acabamos fazendo. Mas traga suas incertezas, suas dúvidas. Você não vai resolver isso no banco. Traga isso ao altar de Deus. Ele conhece que você é pó, Ele entende. Ele conhece Salmo 103. Ele lembra da sua estrutura. Traga isso ao altar. Traga os seus medos, suas dúvidas, suas incertezas, suas desobediências, sua ansiedade, a boca seca, o medo, a depressão. Traga para o altar. Eu quero orar por você. Vem aqui. Uma vida, esse é o chamado, uma vida de obediência. Eu quero orar por você. Se tem algo que você sabe que Deus quer e você não está fazendo, isso é desobediência. Traga ao altar. Venha, eu quero orar por você nessa noite. Todos que levantaram, aqueles que levantaram a mão. Se há alguém assim, venha. Uma vida de obediência plena, perfeita e perpétua. Patriarcas e Profetas, página 22, parágrafo 1. Obediência perfeita e perpétua era a condição para a felicidade do casal. Sobre essa condição, eles teriam acesso à árvore da vida. Obediência perfeita e perpétua à palavra de Deus. Deus sabe o que é melhor para você. Não seja o dono da sua própria vida. Ele te criou e nós somos benfeituras dele. Obedeça toda a palavra de Deus. Meu último apelo. Há alguém aqui que deixou Deus? Me escute com muita atenção. Eu faço esse apelo com toda a concentração. Deus sabe disso. Não estou aqui para agradar ninguém, me perdoe. Irmãos, Jesus está voltando. Como eu disse, eu não tenho tempo para ser irmão mole. Jesus está voltando. Meu compromisso é com a sua alma. Eu não estou aqui para te agradar, irmão. Estou preocupado com a sua salvação. Deus sabe disso. Meu sonho é ver minha família no céu. Mas o que é o céu se não for repleto de pessoas? Das primícias, da coroa de Cristo. A coroa de Cristo. A coroa será apenas um símbolo do galardão que será todos nós. Uma grande, lembra do primeiro texto que eu citei? Comentário bíblico adventista. Ele deseja uma família maior de seres inteligentes criados. Deus quer isso. É o desejo de Deus, uma família grande. É o meu desejo também. Eu sou feito semelhante a Deus. Meu desejo é que todos vocês estejam lá. Uma única família, amém? Imagina isso, andar em ruas de ouro, ver a face de Deus, rever amigos pelos quais a morte nos separou, naquele dia, na linda manhã da ressurreição. Mas eu preciso ser direto. Eu não dormiria, não iria bem para Filadélfia comigo mesmo, se eu não te dissesse isso. Nenhum desobediente entrará pelas portas.